Bem-vindos ao Jango, o programa de debate sobre questões africanas do público. Neste programa voltamos a falar de Cabo Delgado, a província moçambicana mais a nordeste do país, que desde outubro de 2017 está a braços com um conflito que já provocou mais de 2 mil mortos e mais de 700 mil refugiados. Numa altura em que a presença de tropas ruandesas e de um contingente da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, da SADC, inverteu o rumo do conflito na província, e quando o governo moçambicano já apresentou um plano de reconstrução de 300 milhões de dólares para a província, mas controlado desde Maputo, pode dizer-se que o conflito está a caminho do fim ou está apenas a ganhar outra dimensão, nomeadamente estendendo-se à província do Niassa. Para conversar sobre o assunto, o Jean convidou dois investigadores moçambicanos que muito têm trabalhado o tema do conflito em Cabo Delgado. Por um lado, João Feijó, investigador do Observatório do Meio Rural, e, por outro lado, Sérgio Chava, investigador e diretor do Instituto dos Estudos Sociais e Económicos de Moçambique. Muito obrigado aos dois por terem aceito o nosso convite. Começava por lhes perguntar, e João Feijó, por si, como é que está a situação no terreno e que balanço é que faz da ação das tropas ruandesas e do contingente da SADC? Boa tarde, António. Obrigado por este convite. A situação no terreno mudou nos últimos meses, desde a intervenção das tropas ruandesas. Houve um grande aparato militar no terreno e as forças aliadas, portanto, o nosso governo e as forças ruandesas, recuperaram a iniciativa e recuperaram uma grande parte do território que estava até então inacessível ou até mesmo ocupado, sobretudo áreas do município e da província e do distrito de Mocima da Praia. Foram tomadas as bases dos insurgentes, mas num segundo momento assistiu-se a uma dispersão deste grupo pelas matas. Portanto, aparentemente não foi dada uma grande resistência às tropas ruandesas, e a reação dos insurgentes foi sobretudo a reação normal numa guerra de guerrilha, que é não enfrentar diretamente o inimigo onde ele é mais poderoso, mas dispersar-se e em pequenas unidades dispersarem-se pelo território. Hoje estão sobretudo concentrados a sul do rio Messalo, no norte da província, perto da fronteira com a Tanzânia, e há recentemente um grupo que atuou no distrito de Mekula, na província do Niassa. Então, aparentemente, a situação está segura naquele triângulo em torno do grande investimento do gás, nomeadamente Mocima da Praia, Palma e Afungi. Portanto, tudo indica que começam a criar-se condições para que a Total volte a recuperar e reinicie o seu projeto, mas haverão focos de instabilidade, com pequenos ataques noutros distritos, inclusivamente em zonas onde não havia ataques, sobretudo no norte de Moeda e na província de Niassa. Uma outra novidade que surge nas últimas semanas é o regresso de algumas milhares de pessoas para a zona norte, sobretudo para Macomia, para Muidumbe, para algumas zonas também de Nangade, atraídas por um discurso de vitórias fáceis, mas sobretudo atraídas pelas proximidades das chuvas e de alguma forma empurradas para lá, uma vez que assiste-se a uma crise no processo de distribuição alimentar por parte do PMA. Então, a comida não chegando para todos e havendo carência na Zona Sul, algumas famílias tendem a dispersar-se. Então os homens ou alguns membros da família arriscam para lançar a semente, preparar o terreno e lançar a semente antes das chuvas. Aqui nesta zona
as chuvas começam mais ou menos naquela semana do Natal, então há esta pressão para ir preparar a terra, mas estas pessoas correm o risco depois de caírem na boca do lobo, né? Alimentando depois este grupo dos machababos, como a população lhe chama, que têm ali depois acesso à logística, comida, raptando pessoas e realimentando e reproduzindo o conflito. Então estamos neste impasse. Sérgio? A sua opinião sobre a situação no terreno neste momento, qual é a sua informação? Olha, muito obrigado pela oportunidade que nos dá, que dá o IES para contribuir neste debate sobre a situação na província de Cabo Delgado. De facto, com a chegada das tropas estrangeiras, particularmente tropas ruandesas, houve um reacender de esperança, porque alguns locais tinham sido ocupados pelos insurgentes, foram recuperados, com destaque para a vila da Mocimba da Praia. Mas como o João falou, aparentemente com muito pouca resistência, ou seja, o que tem acontecido é que os insurgentes não têm oferecido resistência, têm optado por não enfrentar as tropas moçambicanas coadjuvadas pelas tropas ruandesas e pensamos por aquilo que está a acontecer no terreno que vão tentar se reorganizar, ocupar novos espaços. E tem havido, portanto, essa situação depois 1 mês, 2 meses de relativa calmia após a chegada das tropas ruandesas, houve uma certa calmia. Desculpa, tive uma pequena interferência aqui. Então, o que eu estava a dizer era que depois que chegaram as tropas ruandesas, a situação ficou calma, mas o inimigo arranjou novas estratégias. Penso que agora, dispersando-se em diferentes partes da província e em algumas partes da província do Niassa. Como o João falou, temos tido ataques, esses ataques desde o fim de semana, ou fim de semana passado, que nós temos ataques no norte da província de Niassa, mas já se esperava, mesmo quando o presidente do Ruanda esteve em Moçambique, disse que tudo indicava que a província de Niassa seria o local onde os insurgentes estariam a direcionar seus ataques fugindo da província do Niassa. Há ataques em algumas partes do distrito de Nangado, a informação é escassa, mas relatos que nos chegam de pessoas que vivem lá, nesses locais, mostram realmente que a situação está longe de ser controlada, que da maneira como os insurgentes estão a atuar agora, vai colocar mais pressão e mais dificuldades às forças de defesa e segurança de Moçambique. Temos uma situação que não se verificava antes, que são ataques quase que cotidianos em algumas partes do distrito de Moeda. Estamos a ter inúmeros refugiados que saem, que vão para a sede do distrito de Moeda, portanto, a fugir dos ataques dos insurgentes. São locais que antes não tinham conhecido esse tipo de situação. Portanto, penso eu que os próximos dias serão bastante difíceis para a população da província de Cabo Delgado e para a população das províncias vizinhas, Niassa e uma parte provavelmente uma parte da província de Nampula, porque portanto, a ideia dos insurgentes neste momento é de desgastar e dificultar cada vez mais a ação das forças de defesa e segurança, e para isso, portanto, como não podem ou não acham que não têm capacidade para enfrentar diretamente, portanto, optam por ações
de guerrilha para poder enfrentar a situação. João, mas o que estamos aqui a assistir será, estes ataques no Niassa serão ataques pontuais ou será que o Niassa poderá passar a ser também um cenário de conflito? Bom, os estudos que existem sobre o Niassa e a relação do Niassa com o conflito, realizados quer pelo Observatório do Meio Rural, quer pelo IESE, coincidem num aspecto, que é o Niassa, a província do Niassa, constituiu uma zona de recrutamento de muitos indivíduos para este grupo armado. A zona de Mukula, por exemplo, foi uma zona, o norte de Mukula, junto à fronteira com a Tanzânia, é uma zona de grande presença de garimpeiros ilegais e que entravam em conflito com as autoridades locais. E as autoridades locais, a forma como tratavam os garimpeiros era uma forma geralmente violenta. E era uma forma em que cortavam uma oportunidade de obtenção de rendimento, ainda que numa economia ilegal, mas num cenário em que a agricultura não constituía uma alternativa. Então, a interrupção violenta destas redes informais e ilegais de exploração de recursos naturais criou um grande descontentamento entre a população jovem, que são a maioria da população. A população entre os 15 e os 29 anos representam cerca de um quarto da população da província. Portanto, estamos a falar num fenómeno de youth boats, não é? Portanto, temos uma população jovem que já é adulta em idade, mas não é adulta em aquilo que ser adulto significa, portanto, ter acesso a uma independência económica. E esta situação de pobreza numa terra que é dita que é rica e um aumento das desigualdades sociais e, sobretudo, o aumento de oportunidades de consumo, criam estas expectativas frustradas e basta surgirem grupos populistas, né, com promessas de igualdade e de justiça, sobretudo se tiverem dinheiro, e havia valores monetários envolvidos nestes processos de recrutamento, promessas de dinheiro e de valores, portanto, torna-se muito fácil mobilizar essas pessoas. Alguns líderes intermédios do grupo que foram identificados nas nossas pesquisas identificam que há indivíduos que são naturais do Niassa e que são provenientes de Mukula. Mukula, Mavago são zonas de grande recrutamento destes indivíduos. Então era expectável que células deste grupo se reorganizassem nesta província e que surgissem aqui focos de conflito. Como dizia o Sérgio, o presidente Kagame tinha mostrado já essa preocupação. Algumas visitas de líderes moçambicanos ao Niassa, ao Malawi, pode estar relacionado com estas questões de segurança, até inclusivamente porque o Malawi pode ser um sítio de esconderijo ou de recrutamento destes indivíduos ou de trânsito para outras zonas, como por exemplo para o Congo. Então havia esta preocupação. Agora não sabemos ainda, não temos ainda dados, não temos a certeza se este conflito que surgiu em Mukula foi formado a partir de células já existentes ou se é do grupo que se dirige de Moeda para o Niassa. Portanto, alguns vídeos que circularam, alguns áudios que circularam nos últimos dias nas redes sociais, em Makonde e em Swahili, dão a entender que este grupo dirigiu-se de Moeda, tanto da zona do Musimba, do Ruvuma, já tanto norte de Moeda, próximo da fronteira com a Tanzânia, e que terá entrado em Mukula pelas matas, desceram um pouco para as matas
de Montepuez, por Nairoto, e depois aí entraram em Mekula. Mas lá está, são apenas hipóteses que temos, ainda é muito cedo para... E a informação não circula, não é? Não temos informação. Mas estes relatos de uns áudios que foram gravados por mulheres que estiveram raptadas e que foram libertadas e que foram levadas por eles desde norte de Moeda até Mekula e depois aí foram soltas e o áudio foi gravado, julgo pelo contexto da conversa, foi gravado pelas próprias milícias que as recuperaram ou por soldados das nossas forças de defesa e segurança. Um detalhe, estes insurgentes falavam Makonde e Swahili. Significa que não vêm da costa. Significa que vêm, sobretudo, ali daquela zona de Moeda. Na costa, a língua predominante é o Moani, Makwe, ainda que possam também haver Macondes, mas pelo discurso destes áudios, fiquei com a sensação de que é uma célula do grupo, predominantemente Makonde, Swahili, imagino que sejam moçambicanos ali de Moeda, daquela zona, e tanzanianos. Bom, a fronteira entre moçambicano e tanzaniano é muito difícil de distinguir numa zona como aquela, em que as fronteiras são muito porosas e em que as famílias atravessam facilmente para o outro lado, onde constituem outras famílias do outro lado, e ao longo da história, sempre que há guerras e sempre que há oportunidades, as pessoas viajam para o outro lado, onde também depois constituem as suas raízes. Então a fronteira entre o que é moçambicano e o que é tanzaniano é algo que muitas vezes é construído mais por nós aqui em Maputo do que propriamente, portanto é mais imaginado por nós aqui em Maputo do que propriamente pelo dia-a-dia das pessoas daquela zona ali transfronteiriça, não é? Sérgio, em relação a apoios internacionais, os insurgentes estão a receber apoios ou não? Primeiro, se me permite, gostaria de tecer algumas considerações em relação à questão que foi colocada ao João Feijó. As nossas pesquisas na província de Niassa mostram dinâmicas semelhantes ao que aconteceu previamente a 5 de outubro, portanto, ao 5 de outubro de 2017. Portanto, as mesmas dinâmicas, presença de células de recrutamento, portanto, destes indivíduos que depois ficaram a ser conhecidos como Al-Shabaab. Portanto, mesmas dinâmicas no distrito de Mekula. As lideranças locais também fizeram o que as lideranças de Mocímboa da Praia e de outros distritos da província de Cabo Delgado fizeram, que foi denunciar estas movimentações estranhas às autoridades locais. Alguns indivíduos foram presos, mas foram soltos por insuficiência de provas, mas a postura do Estado na altura foi de que não podia interferir num conflito que aparentemente para o Estado era um conflito entre, portanto, muçulmanos relativo à diferença de interpretação do Alcorão ou do Islão. Portanto, tivemos as mesmas dinâmicas e desde há quase 3 anos tem havido ataques esporádicos, queima de casas, ataques a viaturas, a elementos das forças de defesa e segurança, etc. Mas estes indivíduos que têm feito esses ataques nunca foram identificados. Embora alguma imprensa local, como por exemplo o jornal Carta de Moçambique, tenha dito que num dos ataques foi aconteceu a um dos distritos, já não me lembro se foi Mekula ou um outro distrito de Niassa, ficou provado que se tratavam destes elementos do Al-Shabaab. Portanto, a presença de células ao nível da província de Niassa é já antiga e é conhecida também pelas autoridades, não é? Algumas mesquitas também foram encerradas na província na própria cidade de Lixinga, suspeitas de recrutar jovens para o Al-Shabaab. Portanto, a situação de facto é bastante, merece muito cuidado, é bastante complexa, merece muito cuidado e muita atenção por parte das autoridades. Portanto, nunca se chegou a identificar quem fez os diferentes ataques. Por exemplo, houve ataques a uma igreja católica, uma escola também,
portanto, foram incendiadas, destruídas por indivíduos desconhecidos. 2, 3 meses baleados 2 polícias, um deles acho que acabou morrendo. Portanto, são situações que o ataque que aconteceu na semana passada, portanto, ao distrito de Micula, no Niassa, não surpreende. Já era previsível, não sabia exatamente que parte da província ia ser a primeira a ser atacada, mas já se esperava que isso, mesmo a própria cidade de Lixinga está um pouco vulnerável. Houve um comerciante que bastante famoso na cidade de Lixinga que desapareceu misteriosamente no ano passado e apareceu morto, e localmente é tido como tendo sido assassinado por desconhecidos, mas por suspeitas de recrutar jovens para a insurgência. Portanto, estes elementos todos mostram que a situação não é assim muito boa na província de Niassa. O mesmo pode-se dizer em relação à província de Nampula, alguns distritos costeiros da província de Nampula também. Eu penso que é preciso ter muito cuidado com o que pode vir a acontecer. Agora, em relação à questão sobre se os insurgentes têm recebido apoio externo, os dados que eu tenho até agora, ou os dados que o IES tem, não nos permite tirar conclusões sobre isso. É bastante difícil dizer se eles recebem apoio externo. O que se sabe é que nas diferentes incursões que eles têm feito, por exemplo, em alguns distritos, eles têm apresentado, tanto depois dos ataques ou de ocupar algumas vilas e ser distritos, têm hasteado a bandeira do ISIS, mas isso não nos permite dizer se eles recebem apoio deste grupo. Também não se sabe das ligações que este grupo possa ter com outros grupos terroristas da região. Agora, o que posso dizer é que das pesquisas que o IES tem vindo a fazer, alguns jovens que aderiram ao movimento, ao olharmos portanto, o percurso desses jovens, vamos ver que esses jovens foram influenciados por ações de outros grupos terroristas, como, por exemplo, o Al-Shabaab da Somália. Portanto, temos evidências de que esses jovens assistiam vídeos que referenciavam, falavam do Al-Shabaab da Somália. Portanto, e também são jovens que escutavam vídeos ou áudios do famoso Sheikh Abdurrogo keniano, que acabou sendo morto, que, como se sabe, influenciou muitos jovens, não só do norte de Moçambique, mas da Tanzânia e de outros países, do Quênia, do próprio Quênia, para se juntarem ao Al-Shabaab da Somália. E alguns jovens moçambicanos, não há números, não há estudos feitos, mas das conversas que temos tido com as pessoas locais, particularmente pessoas em cima da praia, há indicações de que alguns jovens teriam saído de Moçambique, não se sabe se para o Quênia ou para a Somália, mas sob influência destes discursos destes sheiks radicais para ajudar a fazer o jihad. Portanto, a situação é complexa. Não tenho, eu pessoalmente, e não tenho elementos para dizer se este movimento tem recebido apoio externo. Não se sabe, não tem elementos, portanto seria difícil dizer isso, mas para fazer guerra realmente é preciso ter dinheiro. A guerra precisa de dinheiro. Sem dinheiro não se consegue fazer guerra. Portanto, de algum lado deve vir o financiamento deste grupo. É um grupo que tem, segundo se diz, hoje não sei, porque houve um grande investimento no seio das Forças de Defesa e Segurança, houve também a chegada de tropas estrangeiras com equipamentos sofisticados, etc. Mas um pouco antes disso, dizia-se que até os próprios insurgentes tinham um armamento um pouco mais sofisticado que o das Forças de Defesa e Segurança. Onde apanham o armamento, onde tem o armamento, não se sabe. Às vezes são indivíduos que, nos diferentes ataques, por exemplo, a quartéis das Forças de Defesa e Segurança, envergavam uniforme novo, igual ao das Forças de Defesa e Segurança, botas novas, etc. Isso requer dinheiro.
e isso vem de algum lado, de certeza, e eu não estou em condições de dizer realmente de onde vem o financiamento deste movimento. O certo é que alguém deve estar a financiar este movimento. João, as tropas ruandesas vieram para ficar? Serão elas que vão garantir a segurança dos investimentos da Total? Então, a primeira coisa que se pode responder em relação a essa questão é que não há informação oficial sobre isso. Ninguém sabe qual é o mandato destas tropas, quanto tempo é que vão ficar aqui, quem é que está a pagar. O assunto nem sequer foi apresentado na Assembleia da República, não houve discussão. Existem ligações que são feitas pelos analistas entre as tropas ruandesas, a empresa Total, o governo francês e por arrasto a União Europeia, que eventualmente poderão estar a financiar estas tropas para proteger os interesses do gás. A verdade é que não existe nenhuma informação concreta sobre isto. O discurso oficial é que trata-se de uma relação de amizade entre os dois Estados. Mas se formos a avaliar, se formos a considerar a quantidade de armamento e de tropas ruandesas que estão no terreno, que de início foram anunciadas 1.000 e, entretanto, já foi duplicado para 2.000, se considerarmos os custos que estão aqui envolvidos, parece pouco provável que um país como Ruanda esteja interessado em fazer isto sem interesse ou sem outro financiamento. Portanto, existe esta suspeita do interesse de uma multinacional Total, com facilidade de fazer lobby sobre o governo francês, que por sua vez faz o seu lobby sobre Bruxelas e consegue, de alguma forma, apoiar este exército para defender a constituição de uma economia de enclave. Portanto, uma economia em que se pretende, sobretudo, produzir, extrair petróleo, extrair gás para abastecer os grandes mercados emergentes da Ásia, a China, do Sudeste Asiático, onde estarão na próxima década, onde haverá um mercado para tal, e portanto, sem ligação com o tecido económico local, portanto, consolidando uma economia extrativa e extrovertida, portanto, dirigida para o exterior, sem gerar grandes empregos, e formando-se ali uma economia dual, não é? Que não comunica entre si, com margens de pobreza e de exclusão em volta. Portanto, agora, também é preciso também reconhecer que o comportamento das tropas ruandesas é muito bem visto pela população local, não é? Aqui, ao nível de Maputo, onde está uma sociedade civil mais próxima, mais internacionalizada, talvez, mais defensora de um Estado de Direito e de princípios constitucionais. Aqui em Maputo tem havido algumas vozes que mostram reservas sobre isto, né? Sobre o não cumprimento da lei. Mas a nível local as pessoas mostram-se muito agradadas com o comportamento das tropas ruandesas porque devolveram a segurança. Portanto, têm um tratamento muito cordial com as populações, muito respeitador com as populações. Não existem histórias de extorsão de dinheiro às populações, até pelo contrário. Existe uma boa relação interpessoal. A propaganda ruandesa também faz questão de difundir vídeos em que estão os militares ruandeses fardados a pilar com as mamãs, com as senhoras locais num cordial ambiente,
E isto contrasta com aquilo que é frequentemente o comportamento dos soldados moçambicanos, que não estão preparados, não têm logística e têm também os seus problemas de treinamento e estão numa organização que precisa de reformas, uma organização muito indisciplinada, muito desorganizada, e que os soldados, muitas vezes no terreno, despreparados, são também vítimas desta guerra, não é? E acabam depois em situações de stress e em situações de indisciplina e de oportunismo, acabam também por ter atitudes de excesso de zelo para com as populações, e as tropas ruandesas têm conquistado o coração das pessoas. São vistos até como heróis, aplaudem. Há uma reportagem televisiva em que as pessoas estão a regressar a palma e um cameraman está a apontar a câmera para as populações que começam a cantar Ruanda. Então, de alguma forma, agora, o mandato do Ruanda, coincidência ou não, a verdade é que está ali na zona de Palma e Mocímboa, precisamente no coração do gás. Portanto, tudo leva a crer que é um exército internacional que foi contratado para defender os interesses de uma multinacional. À volta estão as tropas da SAMIN, portanto da SADC, que estão nos distritos em volta. Mas se abrir uma nova frente noutras províncias, no Niassa, eu não sei se estas tropas do SAMIN terão capacidade de cobrir todos estes distritos, até porque não estava, pelo menos pelo que foi dito, não estava previsto que fossem defender o Niassa. Aí terão que ser as nossas forças a fazer isso. As nossas forças necessitarão de logística, necessitarão de armamento, necessitarão de formação, acima de tudo necessitarão de disciplina, necessitarão de perceber que esta guerra só será vencida quando houver um bom relacionamento com a população e de alguma forma ir recuperar a história, ir recuperar o que é que aconteceu durante a Guerra de Libertação, em que nos momentos em que a Frelimo teve mais vitórias contra o exército colonial, foi precisamente nos momentos em que conseguiu obter o apoio da população. Então esta guerra terá que ser uma guerra da paciência, terá que ser uma guerra de contra-insurgência. Isto não será uma corrida de 100 metros, isto será uma maratona, e é preciso ir apostar nos elementos estruturadores deste conflito, os drivers deste conflito, e procurar soluções complementares à solução militar, não é? Porque ela só por si pode ter aqui algum efeito paliativo, mas no longo curso tem limitações e o mais provável é que reproduza apenas os níveis, reproduza e prolonga os níveis de violência. Sérgio, acha que o governo está a agir em relação a este conflito apenas como sendo um conflito militar ou está a tentar agir, como o João estava a falar, sobre nessa parte psicológica, ou seja, de tentar mudar as coisas que levaram a este conflito, ou seja, as causas deste conflito? Sim, olha, primeiro também tecer 2, 3 palavras em relação a se haveria algum apoio externo do ponto de vista de financiamento às tropas, particularmente as tropas ruandesas. É um debate, ninguém tem provas em relação a isso, são especulações que têm estado a sair de um lado e do outro. Só que realmente são especulações que são baseadas em alguns fatos. A visita do presidente Macron ao Kigali e a aproximação, portanto, entre o Ruanda e a França, visitas, também que coincidência, dos encontros que o presidente do Ruanda e o presidente de Moçambique tiveram com o Macron em Paris, portanto, e tudo isso levou e ao facto também de se pensar, de se crer que o Ruanda por si só
seria incapaz de sustentar uma guerra como a que estamos a viver aqui em Moçambique. Portanto, isso exige muita logística, existe muita capacidade financeira, e há ceticismo sobre a capacidade do Ruanda em fazer isso. Portanto, há algumas correntes locais que pensam que haveria por detrás desta presença ruandesa, particularmente, um apoio da França, que tem interesse em retomar o projeto de gás. Portanto, isso é difícil de confirmar, mas as pessoas apoiam-se em algumas evidências. O presidente ruandês negou, o presidente moçambicano também negou isso. Portanto, o assunto não está muito claro, só existem estes rumores. E o presidente ruandês disse: nós ficaremos aqui em Moçambique por tempo indeterminado. Não sabemos quando vamos sair. Portanto, não há previsão de quando estas tropas vão sair. Agora, com a intensificação, portanto, a dispersão da insurgência para alguns distritos e agora para a província de Niassa, há notícias que indicam que a África do Sul está a pensar em aumentar o contingente das forças sul-africanas de Moçambique. Portanto, para tentar travar a expansão da insurgência em Moçambique. Agora, a abordagem do governo em relação a este conflito, penso que está a ir em várias direções, mesmo que uma delas ainda esteja numa fase bastante embrionária, mas há clareza de que esta guerra não vai se ganhar simplesmente através das armas, que é preciso ações locais que visam minimizar, portanto, o descontentamento das pessoas em relação ao Estado, em relação ao governo. Portanto, isso tem a ver com inclusão econômica, inclusão social, a criação de oportunidades para as pessoas localmente. Portanto, há esta visão por parte do governo, por mais que não esteja a andar a um ritmo desejável, mas penso que há esta clareza também de que não se pode ganhar esta guerra sem uma inclusão econômica e social das pessoas locais, portanto, acesso às diferentes oportunidades de emprego que têm sido criadas pelos diferentes investimentos naquela província. Portanto, mas esta primeira abordagem principal, que é a abordagem militar, penso que se no princípio foi negligenciado, ou seja, o governo moçambicano julgava que sozinho poderia derrotar a insurgência, penso que isso ficou claro que é impossível nas condições atuais, que é preciso, Moçambique precisa de apoio, porque os insurgentes têm equipamentos bastante sofisticados e parecem bastante treinados, portanto, e precisam, para serem combatidos, de um exército que tenha uma enorme capacidade que as nossas forças atualmente não têm. Há um esforço também bastante visível de formação e treinamento das forças de defesa e segurança, de modo também não só a ajudar as forças estrangeiras que estão aqui, mas também para a fase posterior, que significa quando as tropas estrangeiras saírem de Moçambique, poderem ocupar o lugar destas tropas. Portanto, estamos, penso eu, que num ponto em que o governo tem consciência de que tem que andar nas diferentes frentes, não só do ponto de vista militar. Do ponto de vista militar é mais premente e urgente, é preciso conter a insurgência, é preciso reduzir o impacto dos ataques da insurgência neste momento, e isto estava aparentemente a ser conseguido nos primeiros momentos da chegada das tropas estrangeiras. Neste momento a situação é um bocado complicada e penso que talvez teremos um pouco mais de clareza nos próximos dias sobre a evolução da situação no terreno.
João, quando fala dessa economia de enclave, isto quer dizer que o governo moçambicano poderia estar disposto a ter um conflito de baixa intensidade no norte do país, desde que tenha segurança na zona do gás? Sim. Primeiro, talvez só acrescentar talvez alguma coisa em relação ao que disse o Sérgio sobre a resposta do governo. De facto, se no início este conflito era explicado como um grupo de arruaceiros e de bandidos que estavam em debandada e que as forças de defesa e segurança rapidamente iam controlar a situação, e este discurso predominou durante os primeiros anos. Nos últimos 2 anos, de facto, há uma certa mudança e há mais preocupação em relação à inclusão social das populações no norte do país. E isto é visível, quer, por exemplo, no programa do ADIN, portanto, a Agência de Desenvolvimento Integrado do Norte, que é criado quase como que uma estratégia de contra-insurgência para promover o desenvolvimento do Norte, que no papel tem ideias bonitas de integração do território, de participação, de acesso à justiça, de desenvolvimento local, de diversificação da economia. São palavras bonitas que são realizadas por intelectuais do Sul, mas a grande questão aqui está depois na respectiva implementação. Porque depois, quer dizer, temos um plano de reconstrução que foi pensado assim à pressa, a partir do governo central, sem grande participação, e o que está aqui em causa às vezes nem é tanto o montante do apoio, mas a possibilidade que as populações locais têm depois de participar no destino da aplicação desses apoios, não é? Portanto, o que está aqui em causa, de alguma forma, também é a descentralização e é envolver as populações locais nas suas próprias decisões, mas na sua inclusão socioeconómica e política. Por exemplo, envolver as próprias populações locais na solução para este conflito. Os líderes islâmicos, que poderiam ser elementos da sociedade civil que poderiam ser utilizados, não sei se agora já é tarde demais, mas poderiam ser utilizados na reintegração social de jovens que aderiram aos Al-Shabaabs e na sua desradicalização e na sua reintegração, até para depois serem utilizados como modelo para outros jovens se renderem, porque esses jovens têm noção de que, se forem capturados, o destino deles será provavelmente a morte, ou quase de certeza a morte, então não têm nada a perder. Então, eu acho que o governo tem respostas muitas vezes contraditórias. Já mudou o discurso, foi um pouco lento a mudar o discurso, mas já mudou. Já percebeu que é necessário, muito importante, promover o desenvolvimento económico, e há uma muito maior atenção política em desenvolver o norte do país. Mas há elementos que ainda faltam aqui. Foi lento a dar esta resposta, e há elementos que com o tempo talvez venham a ser desenvolvidos, mas a resposta tem que ser mais rápida do que aquilo que está a ser feito. Agora, em relação à questão se o governo está disposto a constituir uma economia de enclave com focos de conflitos de baixa intensidade, não é? Eu acho que, das conversas que tenho com alguns membros do governo, eu acho que quando eles estão sob a comunicação vertical, portanto, quando falo com eles nos respectivos gabinetes, eles estão inseridos numa comunicação vertical, eles
eles reproduzem o discurso oficial, que é isto vai se resolver rapidamente, são poucos, já estão dispersos, é uma questão de tempo, até março isto está resolvido. Eu continuei, na semana passada estive em Pemba e ouvi esse discurso, mas quando falamos com as pessoas informalmente demonstram uma outra preocupação e aí acham que isto aqui vai demorar um pouco mais. Qualquer das formas, eu acho que existe aqui alguma crença, talvez um pouco, ou ainda existe alguma crença, de que vai ser possível eliminar estes indivíduos, limpá-los, não é? ou clarificar, como diz como estou a citar o Presidente, e que vai ser possível resolver isto de uma forma em que voltemos depois a 2016 como se nada tivesse acontecido. Eu acredito que existe aqui alguma ilusão ou alguma teimosia de que isto vai ser possível por parte de alguns setores, ainda que existam também sinais de mudança. Por outro lado, é preciso ver que a economia do gás vai gerar um conjunto de rendas que vai reforçar o Estado e a capacidade orçamental do Estado. E ao reforçar a capacidade orçamental do Estado, será possível a uma classe-Estado que vive na periferia do Estado Central, com o qual se constituem redes clientelistas, será possível a esta classe-Estado alargar as suas rendas. Então é por isso que as lutas pelo acesso ao poder central são tão disputadas. Então é por isto que este bolo vai-se continuar a manter e vai-se continuar a tentar controlar a zona, em termos militares, a zona de exploração do gás e tentar varrer os focos para as zonas periféricas até isto, enquanto conseguirem tornar a coisa sustentável. O problema é que nas zonas periféricas estamos a falar de zonas onde está, por exemplo, o Planalto Maconde, que o Planalto Maconde foi a zona onde começou a luta de libertação nacional e onde estão os antigos combatentes, a luta de libertação nacional, e é onde estão os filhos desses jovens, desses antigos combatentes, que hoje não recebem pensão e que hoje olham para o partido que está no poder, não tanto por aquilo que esse partido fez no passado, enquanto movimento de libertação, mas por aquilo que faz no presente, ou não consegue fazer no presente. E se o Estado não conseguir garantir a defesa destas populações, não só no Planalto Maconde, mas depois também a sul do Rio Messalo, eventualmente em Montepoês, espalhando-se pelo Niassa ou até Nampula, então isto aqui vai ter consequências que serão também políticas e a solução provavelmente será um Estado cada vez mais militarizado. Então será um risco o Estado achar que será possível continuar a ter as receitas do gás, gastando-as sobretudo depois em esforço militar e de segurança, incapaz de promover o desenvolvimento das populações e manter-se a coisa deste modo, porque corre-se o risco de cairmos para um Estado falhado, com focos de tensão em muitos locais e o Estado incapaz de garantir a administração depois do território, com grupos até a atuarem já por conta própria. Como diz o Sérgio, não estava claro que em Mekula quem atacou foram Al-Shabaabs ou se foram dissidentes dos Al-Shabaabs que simplesmente aderiram porque eram cadastrados e que têm armas. Há muitas armas ali a circular e há uma grande facilidade de comprar armas no mercado negro por preços baratos e não é preciso muito dinheiro, de facto, para criar ali uma guerra de baixa intensidade. Então, eu penso que é preciso pensar numa solução política também para este assunto e não apostar, não colocar todo a carne no setor da segurança, que sendo importante, fundamental, de facto, sozinho poderá criar tantos problemas quanto aqueles que resolve. Sérgio, a sua opinião sobre este assunto?
Acha que por exemplo, este acordo anunciado o plano de investimento de 300 milhões de dólares que será gerido a partir de Maputo é uma oportunidade perdida para o governo, que poderia ter feito as coisas de outra forma? Seria prematuro para mim dizer que é uma oportunidade perdida. Eu penso que há consciência por parte das autoridades. Eu quero crer, de facto, que há consciência por parte das autoridades moçambicanas de que a exploração dos vastos recursos naturais existentes na província de Cabo Delgado só será possível com Moçambique em paz, com Moçambique estável. Portanto, portanto, embora haja esta consciência, é provável que não se criem condições localmente, não se criem capacidades locais para uma boa gestão deste montante. Isso é outra coisa. Agora, mas que há clareza sobre este assunto e, portanto, há cada vez mais evidências de que o governo está a fazer tudo o que está ao seu alcance neste momento, mais do que nunca, para resolver a situação em Cabo Delgado. Se é a abordagem correta ou não, isso é outra discussão. Agora, que há clareza sobre isso, que o governo está preocupado, quer resolver imediatamente a situação, porque realmente, depois do grande susto que houve em março, quando houve o ataque à Palma, portanto, começou-se a ver o assunto de uma outra forma, que é preciso resolver a situação. Agora, a primeira abordagem, de facto, é tornar seguro o local onde vai se extrair o gás, ou onde está-se a explorar o gás, portanto, Palma e arredores. Portanto, esta é a concentração das forças, particularmente das forças ruandesas, e o governo está a fazer de tudo para o projeto de exploração do gás vai ser retomado. Há pouco tempo houve, portanto, saiu da Coreia do Sul, se não estou em erro, a tal plataforma flutuante que vai estar na área de exploração de gás. Portanto, há esperança por parte do governo e das elites políticas e econômicas locais de que esse projeto vai retomar, portanto, o projeto de exploração do gás vai retomar em Cabo Delgado. Eu não diria, portanto, que, pelo menos dos relatos que tenho tido, penso também que há consciência que o conflito pode vir a levar, portanto, para abafar as últimas bolsas de insegurança, pode levar algum tempo. Portanto, penso que também há consciência disso, mas que o local onde vai se explorar o gás, portanto, esse local há consciência, portanto, há esperança de que esse local estará seguro e pronto para receber os diferentes investimentos. Há também uma tentativa por parte do governo de dar a impressão pública, portanto, de que Cabo Delgado está seguro. Há um movimento, uma propaganda de fazer com que as pessoas, ou demonstrar pessoas a retornar para os diferentes locais. Por exemplo, há um movimento bastante intenso de retorno das pessoas para cima da praia. Portanto, isto tudo para mostrar que o governo está a controlar a situação. Portanto, mas tudo isto na perspectiva de fazer com que os diferentes investidores que ficaram assustados com o que aconteceu em Palma possam ganhar coragem e retornar para aquela área. Agora, eu penso que, voltando de novo àquela questão dos montantes que foram alocados ao governo para um plano de desenvolvimento e reconstrução da província de Cabo Delgado, penso que realmente há que dar um pouco de crédito ao governo, porque seria demasiado cedo logo a partida chumbar ou dar a ideia de que é uma oportunidade perdida. Será perdida se realmente
mesmo havendo consciência de que para que a província e o norte de Moçambique possam entrar na rota do desenvolvimento e na estabilidade, é preciso que esse valor seja aplicado da boa forma. Será uma oportunidade perdida se isso não for feito. Mas isso não depende simplesmente de vontade política, depende da implementação de ações, de desenho de ações que possam, portanto, fazer com que este investimento ou este montante seja aplicado da melhor forma. Nós sabemos que o Moçambique tem recebido enormes fundos de ajuda ao desenvolvimento, mas que estes fundos não têm servido para os propósitos para os quais foram ou têm sido alocados, mas sim para encherem alguns bolsos de algumas pessoas bem conhecidas na praça. Portanto, estes indivíduos estão um pouco se preocupando com o resto da sociedade, se não consigo próprios. E se isso não for acautelado, de facto, poderá ser uma oportunidade perdida. Agora, é preciso realmente congratular o atual governo num aspecto. Inicialmente, acho que foi ano passado ou há 2 anos, o João pode depois ajudar-me com as datas, criou-se a Agência de Desenvolvimento do Norte. Claro, uma agência que tem como missão criar condições para o desenvolvimento desta região. Mas esta agência nasceu com grandes dificuldades, não tinha fundos, tanto levou tanto tempo, está a levar tanto tempo a pôr em prática a sua missão. Portanto, a criação da ADIN mostra de facto esta consciência de que a solução do conflito no norte não passa simplesmente pela via das armas. Portanto, é um aspecto. Agora, o que está a acontecer no terreno que a ADIN está a fazer, eu não tenho elementos hoje para dizer se está na direção certa. Mas a missão que tem de desenvolver o norte, a missão é clara. Agora, se está a implementar ou está a pôr em prática o que está desenhado ou portanto, a sua missão, isso já é outro assunto. Portanto, diria, para concluir, que realmente há uma clareza por parte das autoridades moçambicanas de que a solução do conflito no norte não passa simplesmente pela via das armas. Mas um outro aspecto que está sendo constantemente ignorado é o facto de, desde o início do conflito, o governo ter dito que não sabia de quem se tratava, que estava por detrás dos ataques em Cabo Delgado, por isso nem sabia quais são os motivos ou motivações desses indivíduos, por isso seria difícil ou é difícil dialogar com estas pessoas. Portanto, penso que hoje, com as evidências no terreno também encontradas pelas forças de defesa e segurança e com o apoio das forças estrangeiras, há sinais de que se sabe quem são as pessoas que estão por detrás destes ataques e que, se haver uma vontade política, também pode-se engajar ou pode-se iniciar também conversações. Não basta só criar condições para o desenvolvimento econômico e social da província, porque são medidas de médio e longo prazo, mas algumas medidas de curto prazo, para mim, eu elegeria não só uma forte ação militar, mas também uma tentativa de diálogo com estes indivíduos. Posso dizer que não se dialoga com terroristas, mas tenho visto que depois de muita relutância em algumas partes do mundo, viu-se que uma das saídas para estes conflitos era dialogar com estes terroristas, porque, na verdade, há alguma coisa que alimenta o terrorismo, alguma coisa que cria o terrorismo. Os terroristas ou os insurgentes que estão em Cabo Delgado não teriam o apoio de alguma parte da população, tanto não teriam uma base social como a que tem hoje, se não houvesse condições locais para que isso acontecesse. Há uma parte da população moçambicana que se identifica com os insurgentes que hoje estão a atacar a província de Cabo Delgado. Portanto, eliminar isso, estes elementos que fazem com que jovens se identifiquem com
com este grupo é uma coisa, mas também é preciso dialogar, não ter medo de dialogar, é preciso coragem para dialogar. E pela primeira vez, um alto dirigente do Partido Frelimo, que é o partido que está no governo desde 1975, ou seja, que dirige Moçambique desde a sua independência, portanto, o antigo presidente da República, Jean Kishisano, saiu na televisão ou na imprensa a dizer que é preciso ter coragem, é preciso dialogar com estes indivíduos, que esta guerra não se vai ganhar simplesmente pela via das armas. E, portanto, isso vindo de alguém da estatura do Jean Kishisano, penso que é encorajador. Pode levar algum tempo para se engajar nesse tipo de conversações, mas penso que essa vai ser uma das vias para se acabar com esta guerra, que pelos últimos acontecimentos mostra que vai levar algum tempo para ser controlada. E se alguma coisa não for feita, também corre-se o risco de a situação de ficar descontrolada ou fora de controle por parte das autoridades, com esta dispersão que está a acontecer para diferentes pontos do país. Obrigado. Sérgio Chão, João Feijó, muito obrigado por terem aceitado este convite. Espero falar com os dois em próximas oportunidades. Para si que assistiu a este programa, agradeço mais uma vez. Veja o Jango no próximo, que será para o mês que vem. Muito obrigado.